Hoje é dia 9 de janeiro de 2022 e este é o episódio 177 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Constantino e tenho o Tiago Carronda. Olá, Tiago. Olá, Diogo. Então, como estás? Olá, Miguel. Olá, Diogo. Bem-vindo ao futuro, ao ano 2022. Exatamente. Obrigado aos dois e estou bem. Espero que vocês tenham tido uma boa semana desde o último episódio em que quase conseguimos chegar a concluir quem é que ganhou o concurso das previsões. Mas ficámos com esse trabalho para casa e o Tiago fez esse trabalho, não é? Foi, Tiago? Estranhamente, fiz uma promessa durante um episódio e estranhamente, no episódio seguinte, chega-se à conclusão que cumpri Uau. com... Exatamente. Então atualiza-nos lá nesse tema. Ora, então é assim. Exatamente. Importa esclarecer que estamos todos despedidos porque nós não sabemos interpretar as nossas próprias regras do jogo das previsões. Não é interpretar, nós já não nos lembrávamos do que tínhamos dito, basicamente. Isto é mais isso. Inventar regras à pressa à última da hora, depois aquilo não retém tão bem. Mas basicamente então é assim, uma das dúvidas que nós tínhamos tinha que ver com os pontos extra. E em relação aos pontos extra, o que os distingue das previsões extra, aquilo que distingue das previsões, das três previsões convencionais, era que não havia oposição. Ou seja, cada pessoa que fizesse, ou seja, a tua previsão extra, Diogo, só poderia funcionar para ti. Caso tu acertasses, tinhas um ponto e eu não tinha voto na matéria. Daí a nossa primeira dúvida, que era nem tu nem eu conseguimos recolher dos episódios do ano passado a nossa posição a favor ou contra os pontos extra. Pois, bate certo. Portanto, primeiro esclarecimento. O que faz com que, se não estou em erro, havia ali um ponto qualquer que deixou de existir, que era o meu ponto extra, em que eu acertei e tu concordaste, mas foi chapéu porque não tinhas... Acho que era isto. Pelo que eu estou a ver nas notas é isso. Pronto, eu só estou a ver as notas de hoje, não estou aqui a abrir o fecheiro da semana passada que tinha os asteriscos. Eu incluí as notas do passado no de hoje. Então tínhamos de ter visto a versão anterior do fecheiro, com as últimas alterações. Mas pronto, o que importa aqui é então, primeira clarificação. Ninguém ganhou pontos extra porque nem tu nem eu acertámos, e como o outro não se pode opor, por muito que tu gostes de não concordar comigo e eu gosto de não concordar contigo, ninguém se safa a não concordar com pontos extra. Que é uma chatice. Só uma coisa. Não ganhámos um ponto inteiro extra, mas ganhámos cada um de nós meio ponto extra. Não, os extras ninguém ganhou. Portanto, ok, só que é o que eu estou a ver aqui nas notas, então está incorreto. Não, nós ganhámos meio ponto das previsões extra, não é da tua extra nem da minha extra, é daquelas 3 previsões adicionais. Essas então... Sim, é isso que eu quero dizer, sim. Pronto, eu não estou a falar dessas, eu estou a falar da tua previsão extra, aquela que envolvia o Wayland e mais não sei o quê, e da minha previsão extra, que era, além dos encontros se começarem a realizar, iriam ainda existir noutros locais que não Sintra. Exatamente. Pronto, e esta é a primeira clarificação. Posto isto, havia uma outra dúvida sobre a tua primeira previsão, se não estou em erro. Acho que era por aí. Em que tu não acertaste, eu não concordei, mas não estava escrito em lado nenhum. Não foi da primeira, foi da terceira, se não estou em erro. Não estava escrito em lado nenhum, mas de facto eu fui contra e o ponto vai para mim. O que
parte positiva desta história toda é está clarificada a situação. A segundo ponto positivo é de se decidirmos, que é uma coisa porreira que ainda não combinámos nada, se decidirmos ir pelo mesmo modelo, temos aqui a revisão da matéria feita, pelo menos para hoje estamos mais ou menos desenrascados. Se a parte menos divertida é que, apesar de tu, Diogo, teres tentado manipular o árbitro, o resultado final das votações é o homem até está congelado, nem se mexe. Escândalo. Eu estou cá, mas estou Estou varado com estas acusações infundadas e perfeitamente desnecessárias. Aliás, digo mais, eu não tive nada a ver com o que aconteceu com o Expresso. Pois não sei. Deixa lá que eles vão-te bater à porta e vão-te fazer perguntas. Depois logo vais ver o que é que vais responder. Mas pronto, ainda assim, a pontuação deu 4 para ti, Diogo, e deu 4 para mim. Ou seja, mais uma vez, tu vais pagar o meu jantar e eu vou pagar o teu jantar. Ou seja, continuamos também no total empatados, porque ambos estamos a dever já um jantar. Já estávamos a dever um jantar a cada um de nós. Estávamos com 2, pronto. Exatamente. Portanto, isto torna que as nossas previsões para este ano ainda mais importantes, né? Isto é high stakes, porque é o primeiro grande desempate para saber quem é que fica a ganhar com isto tudo. Vai ser o Miguel que vai ganhar isto, já disse isso mais do que... Vamos ver. Vai, garantido. Eu só gosto de restaurantes caros. Está bem. Dito isto, então vamos lá. Nós pedimos previsões à comunidade e... Ui, espera aí, então, estás destreinado. Como é que foi a tua semana, Diogo? Alguém tem que pôr ordem na casa, caramba. Então. O que eu fiz foi olhar para a quantidade de previsões que temos de falar e para o tempo que temos para gravar e se calhar é melhor falarmos. Então não engonhes e despacha-te. Então é assim, temos as previsões da comunidade. Não. Despacha-te a dizer como é que foi a tua semana. Minha semana não teve nada de interessante. O que é que estás a esconder? Nada. Ora, estava a pensar o mesmo. Estava a pensar exatamente no mesmo. Qual vai ser o próximo grupo de média que será alvo da tua fúria? Diz-nos. Todos. Oh diabo, vamos ter notícias para a semana, está visto? Pois, vamos ver. Ou por outra, não vamos ter notícias, porque os sites de média vão estar em baixo e ninguém sabe nada, não é? Isto é toda uma grande conspiração do Diogo para que as pessoas, quando quiserem ficar bem informadas, ouçam o nosso podcast. Portanto, tudo o resto vai ficar... Não é porque nós somos melhores ou piores, é porque vamos ser os únicos de pé. Exatamente. E quando fores ao site desses grupos de média, tens um gif animado do Diogo a fazer assim... Se ligasse o vídeo, toda a gente conseguia rir-se mais um bocadinho. Tens de desligar e ligar a webcam. Tens que sair da sala e voltar a entrar. O interessante é que sempre que ele vai carregar naquilo... Sim, mas Eu acho que ele tem aquilo congelado. Eu acho que ele faz pausa de propósito. E tu, Miguel, a tua semana, como é que foi? A minha semana foi uma seca. Vi o filme Don't Look Up, da Netflix, e fiquei deprimido e passei o resto da semana deprimido e varado. Estamos perdidos, não há esperança, vamos todos morrer e o mundo vai acabar amanhã e pronto, não há nada a fazer. Olha, pronto, a gente já sabia. Mas já tens a tua mochila? Já tenho o meu bug out bag, sim. Já não estás mal de todo. Em contexto real, vais sobreviver mais tempo do que eu, pelo menos previsivelmente. É verdade. Estamos entregues aos bichos, as alterações climáticas vão acontecer e isto vai ser uma desgraça e não há nada a fazer. Pronto, temos que encolher os ombros e é isto. É vidinha. Estou um bocado deprimido. Nota, estás com um ar esbatido, mal se vê. Exato. Eu acho que o Miguel já fugiu e é por isso que não aparece a imagem dele. Olha, eu andei a mandar papelada para o lixo, basicamente, né? Andei em arrumações, essencialmente foi isso, e aqui a trocar umas coisas nos meus stores, mas sobre isso depois falo para a semana que não temos tempo e eu queria falar com calma. Pronto. E estou a beber as minhas últimas cervejas do Natal, tenho que fazer assim, senão estou a beber Superboc do Natal. Superboc do Natal. Tá bem. Christmas Brew, exatamente. Muito bem, muito bem. Depois falas-nos disso. Ok, vamos então
às previsões. Nós pedimos previsões à comunidade e a comunidade respondeu. Temos algumas previsões. Podemos começar com as do Marcos Marado. Continuará a não haver no mercado um telemóvel com hardware RISC-V. Ou seja, até dia 31 de dezembro tem que haver para ele não acertar ou não haver. Aliás, não haver pelo acertar e haver pelo falhar, assim é que é. Nós podemos apostar dinheiro nestas coisas, é legal? Online não. Caraças. Eu estou de acordo com todas as previsões do Marcos Marado. Todas, sem tirar nem pôr. Okay. Ele é cá dos meus, é pessimista. Boa. Olhando para quem está a assistir à gravação, eu acho que se for cripto podemos fazer na boa. Fazemos apostas em cripto. Muito bem. Então, o que é que vocês acham? O Miguel já disse que é que acha desta, porque disse que acha de todas. E tu, Tiago, o que é que achas desta? Que não vai existir nenhum. Esta é das fáceis, estes são favinhas contadas, claro. Claro que não vai haver. Ok. Não ouvi a tua opinião. A minha opinião é que também não vai. Não tenho visto desenvolvimentos relevantes nesta área do RISC-V para mobile. Tem havido chips específicos, por exemplo, para o Bluetooth e coisas desse tipo, ou seja, componentes que seriam utilizados para um smartphone a ser desenvolvidos, mas está longe de haver um dispositivo inteiramente RISC-V para poder ser criado uma oferta comercial. Não é em 12 meses que se desenvolve um equipamento como este. Não, ele já tinha que estar a ser cozinhado e já tinha que estar a acontecer muita coisa para isto conseguir estar a 31 de dezembro deste ano estar disponível. Agora, ainda por cima, no mercado. Portanto, não é, tenho aqui um protótipo para dividir. Não, é no mercado. A não ser que alguém esteja a desenvolver em segredo esse mesmo protótipo enquanto nós estamos aqui a discutir isto. Pronto, eu espero que sim. Sabes alguma coisa que nós não sabemos? Isso agora. Não posso revelar as minhas fontes. Esta é daquelas... daquelas... o Expresso da semana passada? Não, mas está tudo no Panama Papers. Não pode ser, porque desapareceram. Muito bem. Ok, vamos à previsão seguinte então do Marcos. Continuará a não haver um mercado de laptop open hardware, sejam eles RISC-V ou open power. O que é que vocês acham? Espera, não havia um laptop modular que tinha sido lançado ou vai ser lançado pela Dell, se estou em erro? Mas não é open hardware, não é nem usa nenhuma destas duas arquiteturas. Ok, então esquece. Então, este é outro dos pontos fáceis, infelizmente. Sim. Eu estou neste momento a usar o hardware mais aberto que consigo, que é uma LibreBox. E mais uma vez, consigo mais aberto que isto? Estás a não concordar comigo? Não, eu estou a dizer que há outros equipamentos que são pelo menos tão abertos como uma LibreBox. Mas eu disse, estou a usar o hardware mais aberto que consigo. Pronto, que tens, pelo menos. Consigo, exatamente. Então, se não tenho, não consigo. Exatamente. Mas é isto, e a minha resposta vai no mesmo sentido da anterior, ou seja, é preciso muita coisa acontecer para que tu consigas ter no mercado, e aqui o que joga e que garante certeza nestas previsões é quando tu dizes que é no mercado. Portanto, e teres um laptop no mercado, esquece. Não é em 12 meses que vai. No caso do Open Power, eu creio que está mais perto de acontecer do que para o RISC-V. Mas vamos ver. Perto menos que 12 meses? Queres arriscar a contestar esta... eu acho que é pouco provável que apareça este ano. Mas digo que está mais perto de acontecer. Com a escassez de componentes e tudo. Sim. Duvido. Eu acho que o Marcos é um sovina que quer que lhe paguemos um jantar e está a tentar arranjar a maneira de ter previsões garantidas. Não, eles não ganham nada, só nós. Só nós eles não ganham nada. Então eles não têm previsões, é só palpites. Não. Ok. Pronto, a seguinte do Marcos é: continuará a não ser possível comprar um laptop de marca GNU Linux em Portugal. Eu presumo que isto seja a negativa da previsão que o Tiago faz todos os anos e vamos aplicar as mesmas regras. Não é verdade? Aliás, eu esta não consigo perceber porque já se consegue comprar. Não é fácil, mas consegue-se comprar. Sim, aliás, já comprei em Portugal. A Dell vende.
A Dell vende XPS13 com o Ubuntu. Consegues ir a lojas e comprar, pedir que seja feito, assemblado um clevo no Linux pré-instalado também. Com um teclado português. E já consegues isso há muito tempo. Sim. A Sysmática, aliás. Portanto, agora, a única forma que isto faz sentido de acontecer é ser a negativa daquela previsão que tu fazes. Aquilo que eu depreendo aqui de marca é ser um HP ou um Asus ou um... Mas lá está, aí também tens porque bate na Dell, quer dizer, e a Dell vende. Não vende nas prateleiras, mas também não é suposto estar nas prateleiras. Ninguém aqui fala em prateleiras, só diz que é possível comprar um laptop. Eu costumo ser mais ambicioso na minha previsão e costumo falar em prateleiras. Sim. Mas atualmente a Dell vende computadores com teclado português e com o Ubuntu, portanto esta para mim não faz sentido porque já existe. Sim, mas a única forma de fazer sentido é ser a negativa daquela previsão que tu costumas fazer. E se aplicarmos mas para isso tinha que ter prateleiras. Sim, mas podemos adicionar. Tinhas que adulterar. Não vais adulterar. Então, e se for. É assim que se manipula, é assim que um gajo é o calibre de um gajo. O gajo está a querer manipular. Primeiro pede opiniões a pessoas e depois, quando os gajos não estão cá para se defender, vamos aqui mudar umas palavras que não muda nada. Muda tudo, meu caro. Pronto. Muda tudo. Então esta fica excluída. Não interessa. Não fica excluída, quer dizer, continuará, não sei. Mas é assim, continuará, portanto não continua porque não existe. Exatamente, esta é eliminada do. Sim. Então, e se a previsão for que não haverá outro fornecedor a fornecer outro modelo de laptop nos mesmos termos? Isso é interessante, mas ninguém disse isso. Então, paciência. A outra também, a previsão seguinte também está excluída porque ele diz que não consegue medi-la. Mas vais dizê-la pelo menos? Vou. Não consegue o quê? Medir. Não consegue medir o quê? A previsão. Não foi isso que tu disseste, Diogo. Disseste que estava excluída porque ele não consegue medi-la. Sim. E por isso é que o Miguel ficou com dúvidas. Pronto, ok. Sejamos sérios então. A previsão foi o Ubuntu 22.04 será mais instável do que foi o 20.04 e a previsão era isto. O 20.04 foi instável? Eu acho que não. Não, também não. Ok, previsão seguinte. Teremos uma composição parlamentar em Portugal, mas uma que continuará a dar passos atrás no que diz respeito ao software livre. Nova. Saltaste uma palavra importante. Sim, sempre. Uma nova composição parlamentar. Ok, pronto. Em Portugal, mas uma que continuará a dar passos atrás no que diz respeito ao software livre. Essa previsão é fácil, desde que o PS e o PST tenham maioria no Parlamento, isso nunca vai acontecer. O problema aqui é que ele diz passos atrás e não identifica que passos atrás seriam esses. Portanto, eu também. Mas é possível haver mais passos atrás do que já foram dados? Não foram dados, sim, passos atrás. Não foram dados passos à frente. Muitos, pelo menos. Quais? Okay. Mas. Então, se calhar, o que está em causa é a reversão de algumas políticas relativas ao software livre que terão sido implementadas e que vão ser abandonadas em favor de software proprietário. Talvez. Talvez seja isso. Agora, também não há muitas. Há basicamente uma recomendação de utilização de software livre na administração pública. Recomendação, sim. Essa palavra extremamente forte, recomendação. E há também a lei das normas abertas que ajuda a que seja praticável utilizar software livre. Sim, eu ainda me lembro do efeito que essa lei das normas abertas teve. Foi um impacto muito, muito grande na sociedade portuguesa. Aliás, eu cada vez que mando um ODT ou um ODS a alguém, isto não abre do Word, e de lá tenho eu que mandar aquilo noutro formato para instituições públicas, NOTS. Pois, nesse caso estão a incumprir a lei, é um facto. Ok, portanto, basicamente o que estás a dizer é que vão revogar a lei das normas abertas. Provavelmente. E vão revogar a recomendação de utilização de software livre. Eu acho que isso não vai acontecer. Provavelmente. Olha que eu não punha as mãos no fogo. Porque uma nova composição parlamentar pode muita coisa. A coisa está muito bem como está. Ou seja, as leis existem
não são cumpridas, ninguém é incomodado com isso. Para que estar Não a há remexer? castigos, não há castigos Deixa para ninguém ficar como está. por não cumprir. Portanto, Exatamente. Miguel, qual é a tua opinião? Eu acho que é possível fazer pior. Eu concordo com o Tiago, com o Marcos. Pronto. Credo, eu ainda ia dizer que concordava com o Tiago, que horror. Que horror. Não, neste caso eu concordo. Neste caso eu concordo. A opinião do Tiago, acho que ele já foi claro que não vai haver reversão. Eu acho que reversão, pelo menos nestes pontos específicos, não. Estava-me a lembrar, por exemplo, da questão, mas que ainda vai demorar um bocadinho. Isto tem prazo, é para um ano, não é? É para um ano. Que é a questão, por exemplo, da criptografia, que não é diretamente relacionado com software livre, mas que é mais. Mas não, vai-se manter. Portanto, manter é não andar para trás, portanto, eu voto contra esta. Uhum. Ok, agora temos outro membro da comunidade, o Luís Louro. Que ele fez 2 previsões, eu só notei aqui uma, mas vou fazer outra. Vamos por aqui outra. A primeira é que a Canonical abandonou os snaps pelos Flatpaks. Ok. Essa é ousada. Essa deve colar com uma publicação que saiu ontem ou antes de ontem, ou o que é que foi, de que a malta achava pelo título que era exatamente algo do género, mas que depois na prática não se verifica. Ou seja, a Canonical vai começar a olhar para os snaps outra vez. E vai fazer ali uns refactors não é nos snaps, é do Snapcraft, se não estou em erro. Tu leste aquilo? Sim. Leste o Diogo. Li. Pronto. A malta achava que a Canonical ia dar um chute nos snaps e não é de facto isso. Eu não acho que isso seja possível. Também não percebo para que é que raio iam optar por Flatpaks e não por App Images. Portanto, este aqui ainda por cima é específico, que é de abandonar snaps a favor de Flatpaks. Eu não voto a favor desta, não. Primeiro porque acho que os snaps vão continuar e depois porque a não continuarem, eu acho que a Canonical não tem que ir a favor nem de um lado nem do outro. Mas se, por exemplo, olharmos para aquilo que acontece e eu uso alguns App Images e gosto dos App Images que eu uso, aquilo funciona bem, não me chateia por aí além. Mas se pensarmos e eu falo em aplicações para o meu desktop, mas se eu pensar que a minha Nextcloud para abrir documentos ODF tem aquela suite Collabora, que é uma App Image, e que corre no meu servidor Nextcloud uma App Image que tipicamente eu pelo menos estou habituado a ver exemplos de aplicações gráficas e é aplicável também num contexto em que não tens interface gráfico, não vejo porquê optar por Flatpaks e não por App Image e portanto acho demasiado frágil para concordar com esta previsão. Eu também não concordo com a previsão, mas estou muito curioso de saber qual foi o raciocínio que levou a essa previsão. O raciocínio dele foi só apenas estar no gozo. As pessoas, sim, de certeza. Okay. As pessoas pensam demais, pá. Às vezes não é preciso pensar muito. Às vezes fiquei curioso, pensei que podia haver ali. Segue só o teu coração, Miguel. Não penses muito para fazer isso. Eu também acho que não vai acontecer, obviamente, conhecem que a minha opinião foi bastante favorável aos snaps. Eu acho que se abandonasse, ao contrário do Tiago, eu acho que se abandonasse os snaps, ele iria para os Flatpaks, devido às integrações adicionais que existem e devido à muito maior popularidade e disponibilidade de software nos Flatpaks. Acho que a acontecer isso seria razoável. Também não excluo a possibilidade de no futuro, em vez de abandonar os snaps, ter uma coexistente entre snaps e Flatpaks mais ativa, vindo pré-instalado o suporte para Flatpaks, que neste momento é possível instalar, mas não vem pré-instalado. Mas não acho que vá acontecer sequer. E, portanto, fica claro esta previsão do Luís Louro. A outra previsão do Luís Louro, o problema era medir. Queria surgir as novas linguagens de programação que surgem iriam ser cada vez mais parecidas entre si. O problema nisto tudo é identificar o que é que ele quer dizer com mais parecidas. E eu acho que não há uma forma objetiva de fazer essa medida. Desculpa. Iriam surgir novas linguagens de programação e elas seriam muito parecidas entre si.
Eu acho que isso é um bocado difícil de medir. Eu ainda tentei ali no chat fazer com que ele me desse formas mais objetivas de medir, mas não sei se ele chegou a responder, mas já não foi a tempo. Portanto, Luís, se descobrires isso, manda-nos e eventualmente incluímos dentro para o próximo ano. Para o ano. Manda-nos umas pics se conseguires medi-la. Temos outra previsão que é uma previsão bem engraçada, que é feita pelo Malman. Oi, para tudo. Engraçada porquê? É um assunto sério. Espera. É muito engraçada, já vais ver porquê. A Canonical mas vai... tenho uma previsão sobre isto também. Tem que ver com medidas também? Também tem que ver com medidas. Pronto. E eu tenho uma previsão sobre esta associada. Ok. A Canonical vai aceitar doações para o Ubuntu na forma de uma criptomoeda. Eu acho que não vai acontecer. Calma, não poupes palavras. E o exemplo é o exemplo concreto. Aquilo que o Malman estava a dizer é: tu, quando fazes download do Ubuntu, e normalmente tens lá um sliderzinho para tu dizeres quanto é que achas que a Canonical merece receber pelo download que estás a fazer. A Canonical, quanto é que vai para a Canonical, quanto é que vai para a comunidade. Aliás, eles têm lá uma série de opções, mesmo dentro para que esforços específicos dentro da comunidade do Ubuntu. E é exatamente esse valor, e é concretamente o valor dos downloads que o Malman quer. Sim. E que gostava de ver, ou seja, que o slider permitisse não só euros, mas que permitisse uma cripto. Aliás, essa é a única forma de neste momento poder doar para o Ubuntu, portanto, daí não ter incluído especificamente esse detalhe. Eu não acredito que vai acontecer. Porque simplesmente é legalmente complicado e a Canonical não está para gastar esse esforço. Queres ser mais específico, legalmente complicado porque? Com as questões financeiras dos impostos e tudo isso. E para além disso, a Canonical provavelmente está atento ao que aconteceu esta semana à Mozilla e não quer meter-se nessa situação. O que é que aconteceu esta semana à Mozilla? A Mozilla anunciou basicamente a mesma coisa e teve de reverter, dado a quantidade de pessoas que ficam incomodadas com essa possibilidade. Pois eu concordo com a previsão do Malman e digo mesmo mais. Faço a previsão de que em 2022, ali a meio do ano, o Elon Musk e o Mark Shuttleworth, que fundou a Canonical... Mas isso guarda essa previsão para as tuas previsões. Vão encontrar-se os dois numa cápsula espacial, vão fumar uma bruta ganza, os dois, e o Mark Shuttleworth vai querer adotar Dogecoin como a moeda de transação para a Canonical. E vai ser a loucura. A ganza era de quê? Era de algo bem forte. Era uma ganza... snaps ou coisa assim, não sei. E a que o Marco vai fumar é de quê? Então, eles vão rodar aquilo, como é óbvio. Desculpa, não fui claro o suficiente. Pois acho que ninguém percebeu. Tempos verbais. Tempos verbais fazem toda a diferença. Okay. Fumar uma ganza... Não, eu perguntei, a tua ganza era de quê? A minha? Não, eu não tomo drogas. Eu só bebo leitinho. Ela é straight edge. O Miguel é straight edge. Straight edge. Era mais pela piada deles serem os dois sul-africanos e pronto, estão ali entretidos. Bem. E tu, Tiago? O que é que achas desta previsão? Eu gostava muito de ver isto acontecer, mas acho pouco provável por uma questão uma questão de princípio, ou seja, e nós temos assistido a empresas como a Tesla, que anda para trás e para a frente, ora aceita, ora não aceita, ora não aceita, ora aceita, ora aceita, ora não aceita, e acho que é complicado. Por outro lado, eu não me tinha lembrado das questões financeiras, não sei como é que é em termos burocráticos, porque na prática eu não sei, quando eu faço a minha contribuição para a Canonical, eu não consigo pedir um recibo, acho eu, dessa contribuição. Não.
Eu, pelo menos, nunca pedi recibo. Não. Portanto, em termos fiscais, não sei até que ponto é que aquilo não vai parar um saco azul de um banco português qualquer. E em termos fiscais, isso simplifica vamos bastante o falar processo. do render outra vez, pá. Não, que isso agora está num hotel muito fixe. Mas apesar de eu poder achar que burocraticamente não é assim tão complicado quanto isso, até porque certamente que as contribuições seriam residuais, era só abrir mais um saco com não sei muito bem como, mas olha, que se lixa, eu vou votar a favor. Alguém tem que votar a favor disto. O Miguel já tinha votado a favor, atenção. Mas o Miguel votou a favor de uma série de coisas que eu até fiquei baralhado, eram tantas que eu até fiquei tonto. Muito bem, muito bem. Ok. Pronto, vamos ver. A mim não me incomodava absolutamente nada que houvesse essa possibilidade. E se isso possibilitar haver mais doações para o Ubuntu, por mim, até é bom. Eu só acho que não vai acontecer. Mas eu só acho que não vai acontecer. Este exercício que nós fazemos no princípio do ano não se devia chamar previsões, mas sim desejos. Eu acho que não, porque eu há coisas que gosto que aconteçam e que eu não acredito que vão acontecer. Mas isso, falares delas é meio caminho andado, é chamar as vibrações boas dessa tal coisa que poderá até acontecer. Alinhar os cristais. Ora, vês, é exatamente. Por isso é que eu sou um chato e falo quase sempre da mesma coisa. E algumas de vez em quando acontecem. Vamos ver. Ok, agora temos aqui um novo set de previsões novas que eu pus em honra do. Que eu pus em honra com não concordo e digo já porquê. Ubuntu Podcast. Porque assim, nós estamos a ir às previsões todas menos às nossas. E não estou. Portanto, eu acho que nós agora devíamos despachar. Temos de ir às nossas. As nossas. Estas do fim não vais ter tempo para elas. Vamos ver. Portanto, e eu acho que devemos falar das nossas, apesar de não termos nenhuma, pelo menos parte de nós não tem uma única previsão, calculo eu, mas devemos falar das nossas. Tá bem, então vamos começar. Posso começar eu? Eu tenho 3 previsões e uma de bónus. E a primeira é que em 3 ocasiões diferentes a Mozilla vai fazer 3 coisas que vão gerar imensa polémica e que eventualmente pode ter que reverter alguma delas. Isto será falado em podcasts, em canais de YouTube de youtubers conhecidos. Irá ser falado da torta e direito no social media. Youtubers conhecidos de quem? Muito conhecidos. Vais ver a quantidade de subscritores e vais ver a forma de determinar isso. Há uma lista? Coisa verificável. Não há uma lista. Não é que se tu disseres, tu às tantas dizes, este gajo falou sobre isto, e se eu não o conhecer ou se eu não concordar que ele é conhecido, ele sai da lista. Não sai, porque tu não conheceres ou não quer dizer que ele não seja conhecido. Se ele tiver milhões, se ele tiver milhões de subscritores, é conhecido. Quantos? Não é conhecido a partir de quantos milhões é que ele é mais de um conhecido? Milhão. Mais de um milhão. Ok, pronto, temos uma métrica, tranquilo. Portanto, vai ser o Windows e mais quem? Como é que é, meus pips? O Diogo ficou quem? Tens que sair mais à noite, Diogo, e ver mais televisão e assim. Como é que chamava o outro? É um youtuber daquele que os putos veem. Está bem, desde que ele fale e que tenha mais do que 1 milhão de subscritores. Estou-me a tentar lembrar do nome do outro, sim. O Ant, que é o amigo do Windows, que já não é amigo do Windows, mas que é amigo outra vez. Ok. Vou falar da Mozilla os dois. Como é que é, pessoal? Vamos falar da Mozilla. Houve, a Mozilla. Bem, o que os gajos fizeram, Ganda bife. Ok, então o que é que vocês acham? Acham que isto vai acontecer ou que não vai acontecer? Vais ter que ler a parte, ou seja, eu ainda estou nas métricas, portanto, gajos eu concordo com mais parcialmente. Pronto, mas acho que vai acontecer uma coisa. Sim, mas isso vai ser altamente a minha previsão. Então não concordas, Miguel. A minha é 3. Exatamente. Portanto, uma não é 3, portanto não concordas. Pronto. Não 3 concordo, coisas. Mas agora, eu ainda
Eu ainda estou naquela Não, de não. definir o que é um banzé, e como é que ele é validado. A minha dúvida é só essa. As coisas podem acontecer. Eu acho que isso A Mozilla tem acho- sido ótima a fazer coisas que depois dão tourada. A definição aqui é o que é uma tourada. Ou seja, até a partir de que nível é que é. É um que é gajo ir para o tourada. Twitter dizer mal da Vodafone, por exemplo. Pronto. Não, lá está, foi tourada aqui na minha casa. Não foi só. Ai, Não, eu acho que é uma coisa óbvia. Quer dizer, que se uma quantidade imensa de pessoas demonstrar ser contra a medida e demonstrar que está revoltada com a medida, eu acho que é claro. Não acho que há aí grande subjetividade. deixa-me lá ver então. Eu vou ler. Já está escrito, não está? Vou ler outra vez. Vai fazer 3 coisas que vão gerar polémica considerável. Um brinquedo, uma coisa nova e um chocolate. Ok, o Tiago Carreira que está aqui Está-se a queixar, meus pips. Yeah. O Tiago está a dizer Ganda bife está a acontecer agora. O Tiago estava a dizer, enquanto falavam de medidas, este podcast ainda estava com um nível aceitável. Agora que estão a falar dos meus pips, ele diz que vai deixar de subscrever. Pronto. Portanto, o Miguel já disse que não. E tu, Tiago? Eu digo que não também. Pronto. 3, não. Pronto. Uma, sim. Estou para aí como o Miguel. Se Yeah. for Pai uma, eu ganho. uma. Pai uma, yeah. Se for uma, Podemos. eu ganho. Não. E se o Windows... Se for Não, 2 não. também ganhas. E se for 0 também ganhas. Exatamente. E se os youtubers falarem disso, então... Pronto. Se um youtuber português muito famoso, Eu não disse português. estou eu a dizer agora, estou a acrescentar, se um youtuber, até porque não pode ser só um, Diogo, para isto gerar polémica não é um, são uns quantos com 1 milhão de seguidores que têm que falar sobre isto. Isso é que é uma polémica, não é um gajo chatear-se. Eu não disse que tem que ser youtubers, estou a dizer que vai ser falado em vários sítios diferentes. Pronto, sim, mas tem que ser gajos com 1 milhão de seguidores. Por mim está ótimo. Para serem considerados conhecidos e famosos. Se um destes portugueses falar sobre isto, eu não só, quer dizer, os pontos vão para a pontuação, mas em janeiro do ano que vem faço um episódio em tronco nu. Só para que conste. Não. Se o Windows Agora é que toda a One... gente- Não. Agora é que nós perdemos subscritores. Agora é que vai tudo ao ar. Não. Ok, outra previsão achava minha. que era uma boa ideia. Não. Outra previsão minha. Nope. Surgirão 3 novos desktops, ambientes desktop, baseados na infraestrutura do GNOME, mas que não são GNOME. Um deles, que já está aí na calha, é o Cosmic da System 76. O que é baseado? Que usa bibliotecas do GNOME. Não usa só GTK, usa bibliotecas e eventualmente alguns serviços do GNOME. Como o Unity fazia. Como é que se chama aquele? E como o Mate faz e como o Cinnamon. Qual versão do Cinnamon GNOME? não interessa. Qual versão do GNOME? Não interessa. Não interessa. Até isso é fácil. Isso eventualmente hão de usar sempre alguma coisa, nem que seja. Não, mas é que- Não. Calma, mas são novos. Exatamente. Não é? Novos, Novos quer dizer entre que aspas. à data, Não. ou seja, Não existem novos de hoje. hoje para a frente. Yeah. O Cosmic já existe hoje. O Cosmic como um ambiente desktop separado do GNOME não existe. Neste momento é um bocadinho mais do que um team. Ponham mas os olhos no Maui e acompanhem. Está bem. Eu digo que Mas não. ainda assim, lá está, eu estou novamente nas métricas. Tu neste momento dizes que o Cosmic não é mais que um team. O que é que vai fazer com que ele deixe de ser um team e que passe a ser um desktop? Não uso GNOME Shell. Caracteriza o GNOME Desktop é o GNOME Shell. Diria mesmo mais. Eu acho que esta vai ser a questão da polémica. Vamos estar aqui a discutir se aquilo é mesmo um desktop, se não é. Não. Se tem GNOME o mais Shell. provável é não acontecer, portanto, o mais provável é não acontecer, portanto, eu vou votar contra. Mas o mais provável é nem sequer acontecer e a discussão não acontece. Se tu inventares 3 desktops e se achares Inventa. que então aí vai gerar polémica, vamos ter que andar a descascar a coisa e perceber. Portanto, basta não ter GNOME Shell, é isso? Mas ter GNOME por baixo? Ter bibliotecas do GNOME? Terem bibliotecas, eventualmente serviços do GNOME. Se procurares bem, até o KDE tem lá bibliotecas do GNOME, Não, quase não tem, certeza. não tem, não. Não tem, não.
Está bem. Miguel, Sim, qual é a tua votação? eu digo que não. Ok. 3 novos desktops é muita fruta. Eu acho que já temos desktops a mais. Mas, Isso não foi impeditivo de nada. Nunca foi impeditivo de nada nesta comunidade. Há sempre mais um lugarzinho no metro. Eu acho que consigo ouvir a comunidade toda de utilizadores dos produtos da Apple a rir à gargalhada. Entretanto, o Tiago Carreira diz que com o Tiago em tronco nu ele subscreve novamente. Pronto, vamos ver. Agora eu fico preocupado com o Carreira. Eu acho que o stress de ser pai deve-lhe ter afetado ali qualquer coisa. Se estás bem, eu conheço bom psicoterapeuta, eu posso dar-te o contacto. Deixa-me só clarificar que eu neste momento, ainda sem previsões nem contagens, já estou nu da cintura para baixo. Pronto. TMI, man, TMI. Outra prevenção. Vai ocorrer mais um ataque semelhante ao da empresa em dimensão ou impacto na operação da organização e vai incluir vazamento de dados privados. Eu acho preocupante como é que tu sabes isso. Eu não acho. Eu concordo. Este é o pontinho que o Diogo está a garantir. Pronto, este aqui, mais ninguém fizer, faço eu. Este aqui é para garantir. É o ponto do desempate. Eu concordo com o Diogo. Eu tenho uma pergunta, para variar, Então pergunta. Que é, nós estamos ainda a contar os estragos e a ver o que é que aconteceu com a empresa. A minha pergunta é simples. Houve vazamento de dados? Houve. Eles já disseram que sim. Sim. Já foi a própria empresa que reconheceu isso publicamente. Quer dizer, pelo menos com os utilizadores deles. De qualquer forma, eu estou a dizer que não este, mas outro irá eu percebi. Mas a minha pergunta era no sentido de como é que, ou seja, haver um ataque se a entidade não assume que dados foram passados. Eles podem publicá-los, como acontece frequentemente em muitos sítios, para provar que estiveram lá dentro. E que tiveram acesso a dados. E há muitas vezes também só sem pedidos de resgate sequer, eles publicam os dados todos em sites ligados à área e há quem se dedica a fazer monitorização desses sites e confirmam se aconteceu ou não. E muitas vezes isso dá origem a que depois sites como Have I Been Pwned possa ter informação para permitir às pessoas verificarem se os dados foram vazados ou não. Sim. Mas de certeza que os hackers vamos por aqui, que é para o Have I Been Pwned conseguir servir bem os seus utilizadores. Obviamente não é esse o objetivo deles, mas independentemente disso é o que acontece. Ok. Se fores um bom hacker, preocupas-te com os utilizadores que afetaste, quer dizer, é o mínimo. Uma pessoa responsável e profissional, não é? Um hacker responsável, eu acho que este aqui são favinhas contadas, portanto, olhando para atenção, o conjunto... estou a falar, vai acontecer em Portugal, isto falta aqui em Portugal. Se fosse no mundo inteiro, bastava chegarmos ao final deste episódio, que certamente já tinha acontecido. Mas olhando para a quantidade de más práticas que se utilizam, e quanto mais tu olhas à volta, mais te percebes que de facto as pessoas ainda, e depois de tudo o que já aconteceu e depois de toda a informação, as pessoas ainda deixam a segurança para, eu não diria sequer para segundo plano, quer dizer, a segurança é aquela coisa que estorva, que incomoda, e então tudo o que vai além de um post-it num monitor com a password, tudo o que é mais complicado do que isso já não é confortável. Portanto, eu acho que é muito fácil disso acontecer, portanto eu voto a favor, claro que sim. A minha pergunta é se não querias elevar a fasquia e se querias deixar ficar apenas na unidade. Sim, e explico-se porquê. Apesar de tudo, é espantoso que não tenham acontecido situações destas mais frequentemente em Portugal. Eu acrescentaria a qualquer coisa à tua previsão, acho que vai ser o grupo Cofina. Ui. Achas que sim? Podes escrever. Pronto, é uma previsão de Miguel, pronto. Mas porquê manter-te na mesma área e porque não, por exemplo, a Delta ou outra? Porque isso não tem interesse nenhum, pá. É mais saboroso, são os grupos de comunicação social. É que as pessoas entendem. Não tem nada a ver com isso. Não.
tem quanto muito que ver com o volume de negócios e com aquilo que é o retorno. Aquilo, eles são profissionais como outros quaisquer. Portanto, achas mesmo que o ataque foi feito à empresa, foi feito por ser a empresa e não foi uma empresa qualquer só porque sim? Não, e mas que, tem a ver com a visibilidade e o aspecto crítico para um grupo de comunicação social ter presença na internet. Se a Delta ficar sem o site, quem é que vai reparar? A questão não é o site, meu caro, é site, operações. Sim, Miguel, mas a visibilidade é muito baixa. Miguel, já alguma vez ouviste falar de uma empresa chamada Coindu? Então não ouvi, então ainda a semana passada. Mas o Diogo vai-te clarificar, não é? Pronto. Claro. Eles foram. Para ver se ele sabe. Acho que já foi o ano. Acho que foi o ano passado. Já não sei se foi o ano passado, se foi no ano anterior. Eles foram alvos de um ataque também. De ransomware também. E tiveram mais ou menos uma semana parados. Várias fábricas paradas em Portugal, na Roménia, no México, etc. Não tem a ver com isto. O que interessa é, se eles perceberem que é uma organização de grande dimensão capaz de pagar um resgate, e é isso que lhes interessa. Mais nada. Alguns podem usar ainda o facto de ser uma empresa conhecida para se gabarem disso, mas isso é uma adição, não tem nada a ver com o objetivo principal é tentar ganhar dinheiro. Tu vês o nível de propriedade com que o Diogo fala destes assuntos? É um gajo que sabe, pá. É um gajo que sabe exatamente. Ele sabe exatamente o que vai na cabeça deste tipo de pessoas. Eu diria que ele até sabe demais. Então, Miguel, eu desconfio que ele vai receber uma visita da PJ. Vou registar aqui a tua previsão. Como a Confina irá ser atacada e que detalhes. Vai ser um ataque do mesmo estilo do Expresso. Ao estilo do mesmo estilo. Tu sabes qual é o estilo do Expresso? Da mesma envergadura, vá. Pronto. Ok. Lá está. Se é para estarmos aqui com envergaduras, temos que saber medir a envergadura. É uma opção com estes gajos para medir a envergadura. Porque tu estás muito agarrado à ideia de que o website foi abaixo ou foi defaced. Não é só o website, são as bases de dados todas, aquela tralha toda do grupo empresa, mas tem um grande impacto, tem um impacto muito maior. Porque se trata de uma empresa de média que tem presença, para quem a presença na internet é vital. Aquilo vem abaixo durante um dia ou dois, ele perde os dados dos utilizadores e os arquivos das publicações. Acho que foi ainda este ano que a CUF teve um problema parecido. A CUF teve, a Mel Saúde, ou o que é o grupo dono da CUF, teve um problema com ransomware também. Resolveram foi rapidamente, devem ter pago. Eles têm muito dinheiro disponível. Não necessariamente, podiam ter um plano. Podiam ter um plano também, é verdade, mas o certo é que num dia aconteceu um problema, eles estiveram parados um dia, para aí, ao segundo ou ao terceiro dia no máximo, estava tudo a funcionar outra vez. Sim, mas eles devem provavelmente ter tido o cuidado de fazer um backup que não estivesse em linha. Estava na casa do administrador, sim. Na casa do administrador, dentro de um cofre. Ao lado da caixa. Qual cofre? Ao lado da caixa do Mel, da box de gravações do Mel. Estava no NAS. NASzinho, exatamente. O administrador, olha, podes pôr isso outra vez em linha. Mas para dizer que não tem que ver com comunicação social, quer dizer, tem que ver com. É negócio. Felizmente o administrador não tinha uma ligação da Vodafone, senão eles estavam uma semana sem poderem repor os serviços. Mas está seguríssimo. Ninguém ataca. Aí era preciso ter sorte. Esse é que é o plano. O plano é tu cortares a linha para ficares seguro. Ataquem lá agora, seus macacos. Qual é o seu plano de segurança? Não se preocupe, nós temos um serviço pela Vodafone. Muito bem. Mais previsões, malta. Já fiz as minhas. Não fizeste? Tens a tua extra ainda? Ainda falta a minha extra. Ok, pronto. Finalmente vai surgir o primeiro Linux Center em Portugal. Define Linux Center. Boa, estás a ver? É isto. O Linux Center será algo inspirado no que existe em Espanha, criado pela Slimbook, pela empresa, aliás, por trás do Slimbook, que é um centro onde as pessoas podem ir para aprender coisas sobre GNU Linux, onde tem equipamento com GNU Linux pré-instalado, onde há conferências sobre GNU Linux, onde há sessões de trabalho, hackathons, workshops sobre GNU Linux e software livre em geral. Queres ser um bocadinho mais específico e tentar adivinhar ou prever qual ou quais serão as empresas por trás desse centro? Pois a minha pergunta seguinte era: quem paga? Ora, exatamente.
Vai ser o Saraiva da CIP? Parte está paga e fui eu que paguei. É Oi? que, não, a questão não. Eu percebo onde é que tu queres chegar, Diogo. Agora é preciso. Mas se calhar temos um episódio inteiro para falar só sobre isso. Eu já tive essa previsão. Fazendo algumas contas, tu percebes que é muitíssimo complicado. Pelo menos na definição. Uma coisa é tu dizeres que existe o Linux Center, mas que só abres a porta 2 vezes por ano. Isso não é? Não. Um centro Linux tem que ter um horário, pelo menos, sei lá. Sim, algo que abrir funciona todos os dias 4 horas? Não necessariamente, mas algo que funciona regularmente, pelo menos todos os meses. Define regularmente. O quê? Abrir a porta uma vez por mês? 12 vezes por ano? É algo que existe, não criado ad hoc, ok? É algo que existe e funciona umas vezes semanalmente, outras vezes mensalmente, dependendo da disponibilidade de quem o opera. Eu sei que tu tens computador, já falaste sobre isso aqui várias vezes. Imagina que eu te arranjo uma garagem. Tu tens computadores, certo? Isso é para ti já é um centro Linux? Desde que seja um espaço em que as pessoas possam ir livremente e realizar as suas atividades comunitárias para o software livre, para mim é o que conta. Certo. Atividades comunitárias soam tão... Quando tu dizes livremente, estás a dizer que cada pessoa tem a sua própria chave ou seja, há 30 chaves? Estou a dizer que é um tens espaço... uma recepcionista? Não é preciso ver um recepcionista. Basta que ser um espaço que está identificado como tal e em que, quer dizer, não é só uma pessoa específica que pode entrar. É um espaço que está aberto ao público. Eu não perguntei se era a única pessoa que podia entrar, mas tem que sempre haver alguém que abra a porta e que feche a porta e que garante que a porta fica fechada. Não é um clube de acesso restrito, é um espaço em que qualquer pessoa, quando o centro está a funcionar, pode entrar para querer participar nas atividades ou simplesmente assistir. Eu posso parecer que estou só a implicar contigo, mas não é, Diogo. Aquilo que eu estou a tentar perceber é... se tu tens isso e se queres dar um acesso livre às pessoas, terás que ter alguém que tem uma chave e que tem que ser responsável ao final do dia, ao final do período, seja qual for, por fechar a porta. Determina-se que há atividades entre as X horas daquele dia e as X horas desse mesmo dia, e durante esse período as pessoas podem ir lá. Mas alguém tem que abrir a porta, caramba. Voto contra. Voto contra. Não vai acontecer. Tens recepcionista, porque é preciso. Não é preciso recepcionista. Não digo recepcionista, mas... Basta ver lá uma pessoa que supervisiona a operação do centro. Enquanto falo de recepcionista estou a falar disso mesmo, exatamente. Ou seja, alguém tem que fisicamente abrir uma porta e fechar. Tenho uma pergunta adicional, que é: onde é que tu achas que isso vai acontecer? Não sei. Lisboa, Coimbra, Porto? Se acontecer, terá de ser ao pé da minha, de ser acessível a mim, porque eu sou eu que tenho os equipamentos para que isto exista. Era aí que eu queria chegar. Tu estás a fazer uma previsão. Uma garagem que tu abres 2 vezes quando te apetece, para mim não é um centro Linux, Diogo. Não será uma coisa que quando eu apetece. É uma coisa que há um calendário maneira publicado. De falar, Diogo. Exatamente, há um calendário. Mas tu disseste que é um acesso livre para as pessoas poderem fazer. Eu amanhã quando há atividades. Eu amanhã à tarde quero fazer uma atividade no centro, às 2 da tarde. Como é? Teria que ser planeado. Pronto, percebes? É que é tal história. Mas as atividades no Linux Center em Espanha também são assim, têm de ser planeadas antecipadamente. Eu não estou a dizer que tudo tem que ser planeado. A questão aqui é o que é que define, e aquilo que eu estava a dizer é exatamente isso. Ou seja, pegares em 5 computadores, em 5 mesas e numa garagem. E que ainda assim tem que ser uma garagem com uma ligação à internet, que não convém que não seja da Vodafone. E não só. Portanto, há aqui uma série de coisas. E outras exatamente, eletricidade, limpeza. Exatamente, portanto, há uma série de coisas aqui que têm que ser asseguradas. Um mini frigorífico com bebidas energéticas, não é preciso não esquecer. Cada um tem as suas prioridades. Eu prefiro cerveja. Snacks. Mas há uma série de coisas que têm que ser asseguradas para ser considerado efetivamente um centro Linux. Concordas comigo? Sim. Ok. Eu voto contra. Pronto. Com tristeza no coração, mas voto contra. Pronto. Ok. E tu, Miguel, já não lembro se disseste?
Eu voto contra porque é como eu te digo, eu perdi a esperança e o otimismo e acho que caminhamos todos na direção da morte inevitável e da entropia e portanto o mundo é um lugar triste e condenado ao sofrimento. Muito bem. Ok. É uma boa fundamentação, como outra qualquer. Ok, mais previsões. Tenho mais, espera aí um bocadinho, mas tenho ainda mais uma dúvida sobre a questão, porque eu quero muito votar a favor, Diogo, acredita, eu quero muito que isto aconteça. Não quero é que seja banalizado também. Imagina outro contexto, ou seja, a tua empresa, o teu local de trabalho, tem uma sala disponível e dá-te condições para que tu possas fazer o que quiseres com essa sala. Isso é um centro Linux? Desde que nos períodos em que se diz que há atividades do centro Linux, as pessoas possam entrar e sair para participar nas atividades e haja uma casa de banho acessível, haja uma série de outros recursos, como tu já apontaste, a funcionar, sim, considero isso. Sim, mas o meu voto é contra, é difícil, pá. É que eu já fiz contas, sabes? E mesmo é muito difícil. E já fiz mesmo contas. Se fosse fácil já estava feito. Claro que sim. Não tenho dúvidas disso. Ok, pronto. E pronto, mais previsões. Vai, Miguel. Eu tenho uma previsão de olha, que... o Carreira tem uma, e olha que atenção, que no ano passado o Carreira mandou uma previsão que foi cumprida para aí em 15 dias. Uma semana, 2 no máximo. Portanto, cuidado com as previsões do Carreira, hein? A minha previsão é que estamos a chegar ao fim do tempo, já vamos numa hora de gravação de podcast. É a minha previsão. Eu avisei. Miguel? O quê? Deixamos as nossas previsões para o próximo episódio, é? Eu não tenho nenhuma previsão decente. Acho que não interessa se é decente, o que interessa é teres. Pronto, está bem. Então as minhas previsões é muito simples. Então, Mercúrio e Saturno estão em Capricórnio, Júpiter está em Aquário e isso não é uma previsão, isso é uma medição. Vênus isso não é uma previsão. Estava em Sagitário. Portanto, a minha previsão é que... Não faço ideia, não faço a menor ideia. Eu não tenho previsões praticamente. NFTs são uma banhada e vai haver um crash. Pronto, é isto a minha previsão. Um crash de quê? Do valor das NFTs. Não funciona assim. Não, pronto, exatamente. Não interessa, não tem nada é a a minha ver previsão. Eu acho que o Miguel quer mais uma semana para se preparar. A gente para a semana vai falar sobre as previsões do Miguel. Não tenho previsões, pá. O que é que eu sei? Eu não sei nada, sei lá agora. Isto a brincar, o Carreira vai acertar em menos de 15 dias na previsão dele. Estamos lixados. Não. Acho que o Miguel precisa de mais inspiração. O Miguel precisa de mais inspiração, sem dúvida. Tiago, tens aí alguma... Não tenho previsões. Faltam-te 2 só. Uma já está, é a da Cofina. Eu tenho previsões, mas eu tenho respeito pelo trabalho do Senhor Podcast e sei o que é que ele nos diz em relação à duração dos episódios. Aliás, nos últimos episódios tenho decidido o mal da fita, mas acho que devemos respeitar toda a gente, incluindo o Senhor Podcast. Portanto, entendo que o Miguel precisa de mais uma semana para se preparar. Isto esticou-se mais do que devia, era expectável, e acho que este assunto deve ser continuado na semana que vem. Ok, pronto, então faremos isso. Pronto, e chegamos ao fim do episódio de hoje. Mas continuamos a ter previsões de pratos dos nossos ouvintes. Ou nas palavras imortais da Doris Day, que será, what will be, will be. Will be. Até para a semana. Até para a semana.